Mateus capítulo 7, versículos 16 a seguintes. Pega a palavra. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso, se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus. Nenhuma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos, vós os conhecereis. Palavra da salvação. Lembra que eu falei para vocês? Não julgueis, não é? E que nós somos tentados a julgar. Nós somos tentados a julgar as pessoas pela aparência. Nós somos tentados a julgar as pessoas pela casca. E você diz assim, mas como eu posso conhecer alguém sem julgá-la? Isso aqui é uma pergunta bem interessante, Geraldinho, mas a gente julga, e eu já vi várias pessoas, inclusive, se justificando para mim, dizendo isso. Mas a gente julga, não é por maldade, é porque como é que eu vou conhecer alguém sem julgar as suas intenções? Mas hoje Jesus nos ensina como é que eu posso conhecer alguém sem ser pela casca, sem julgar a aparência, ou porque a aparência ela é muito duvidosa. Às vezes você não sabe. Às vezes você está passando por alguém, a pessoa está ali, você diz assim, olha como fulano é ranzinza, tem a cara fechada. E às vezes aquela pessoa está passando um luto por dentro dela. Perdeu alguém da família, está passando um grande sofrimento, uma grande perseguição. Ela nem lhe viu. E às vezes você olha e diz assim, fulano é tão antipático, viu e nem falou comigo. Então eu estou dizendo assim, que a gente não pode julgar pela aparência porque você não sabe o que está lá dentro do coração. Você não sabe o que está no interior daquela pessoa. Você não sabe o que a pessoa está passando. Ou eu joguei porque eu ouvi dizer, mas quem falou? Falou quem tinha inveja. Falou quem era inimigo ou perseguidor daquela outra pessoa. Então eu ouvi dizer que a pessoa era assim, mas na verdade não era assim. Essa é a opinião dos seus inimigos. O que os inimigos dizem quem ele é. O que é que os inimigos de Jesus diziam que ele era? Criminoso. Não é isso? Crucifica-o! Então eu vou dizer para você, meu irmão, minha irmã, por isso que nós temos nós não podemos correr o risco de julgar pela aparência ou pela casca. Então como é que eu posso julgar? Porque para conhecer tem um certo ar de julgamento. Jesus responde, vós os conhecereis pelos seus frutos. E isso daqui é muito forte, isso aqui deve ser regra em nossas vidas. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Ei, é assim que nós conhecemos as pessoas, as coisas, as realidades, o projeto. Não é pela aparência, não é pelo que estão dizendo, não é pelo que eu ouvi falar, ou não é por um semblante daquele momento, não, que se conhece alguém. Por quê? Tem lobo em pele de ovelha. Mas também tem uma ovelha em pele de lobo. Entendeu, não? O vice-versa. Tem lobo em pele de ovelha, mas tem ovelha em pele de lobo. Eu conheço pelo fruto, ou seja, pelos resultados. E o mundo que vive é aparência, porque tudo é aparência. Eu quero aparentar um casamento feliz, como tantas coisas. Eu quero dizer para você que aparenta dessa forma, né? Eu quero mostrar que sou muito feliz, que tenho muito dinheiro, que tenho muito isso. Nas redes sociais ajudam isso, né? Então, hoje nós vemos no mundo da aparência. E aí onde vem, inclusive, muitos golpes. Nesse mundo de aparência, onde a gente recebe vários golpes, inclusive pela aparência. Inclusive agora, com a inteligência artificial, tem mais ainda, né? Porque coloca as pessoas como se fossem. E aí eu vou dizer para você, no mundo de aparências, que vive de aparências, dedique sua atenção aos resultados. Dedique a sua atenção aos frutos. Quais são os seus resultados? Ei, o melhor dessa pergunta é que nós devemos fazê-la em relação a todos que se relacionam conosco, não é? Gente que trabalha com a gente que vai sentar à nossa mesa, gente que vai ter uma amizade conosco. Quais são os frutos dessa pessoa que está aqui próximo a mim? Quais são os frutos? Mas preste atenção, não é só sobre o outro, é sobre mim. Eu devo fazer também, principalmente em relação a mim mesmo. Quais são os meus frutos? Quais são os resultados que eu tenho dado? Quais são os frutos que eu tenho dado do meu trabalho,
meu esforço, meu tempo, da minha vida. Quais os frutos que eu tenho dado? Pergunta forte, pergunta poderosa. Continuando no versículo 16, 17 e 18, diz assim, Jesus pergunta, por acaso se colhe uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus. Nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Palavra da salvação. Você está colhendo o fruto, escute o que eu vou dizer para você. Você está colhendo o fruto do que tem plantado. Isso daqui é um pouco doloroso de ouvir, mas também é transformador. Porque às vezes tudo que dói um pouco transforma também a gente, se a gente quer. O princípio da semeadura e da colheita, ele é muito forte. Ele é muito claro em nossas vidas. Sim, você está colhendo o fruto que você tem plantado. Ah não, Geraldinho, é porque não foi isso e etc. Eu não tinha intenção disso exatamente. Presta bem atenção. Ah, tá lá, meu casamento está numa crise agora. Está colhendo os frutos. Porque senão você entra só no vitimismo. Mas eu sou uma pessoa tão boa, eu faço tudo certo. Certo, tudo bem, ninguém está questionando tudo isso, não. A gente está questionando que exatamente o casamento não tinha entendimento, não tinha unidade, mas não foi hoje que deu essa crise, vem de muito tempo, os problemas não estavam sendo resolvidos, o casamento tinha problema, mas não resolvia o problema, entendeu? Tem coisas que foram ficando como ressentimento e não foram perdoadas e devidamente curadas, entende? Então, eu preciso dizer uma verdade a você. Então essa crise de agora, ela não é consequência de agora, ela é consequência de um conjunto que não estava sendo trabalhado, não estava sendo alinhado, sabe? Os entendimentos, as divergências dos dois não estavam sendo trabalhadas. Por quê? Porque são duas pessoas que vieram de casas diferentes, família diferente, ambientes diferentes. Então um casamento é o quê? É um alinhamento, um cede aqui, o outro ajeita aqui. E isso precisa ser conversado, isso precisa ser organizado, isso precisa ser insistido, isso precisa ser cuidado, entendeu? Ah não, eu fiz tudo certinho, o casamento deu errado. Não, vem várias coisinhas erradas que vêm sendo feitas, foi fazendo o problema do casamento de hoje. É como aquela pessoa que está numa grande dívida, não ficou numa grande dívida da noite para o dia. Entrou aqui, desorganizou aqui, não ajeitou, depois gastou mais do que o que devia aqui, comprou o que não podia ali, etc. Aí está totalmente endividado, virou uma bola de neve. Aí diz assim, mas eu não sei como é que foi, do nada. Não foi do nada não, foi do pouquinho de cada dia. Sabe? Foi da falta de cuidado com a vida financeira, foi da falta de organização financeira. E isso funciona em tudo na nossa vida. Entendeu? Foi da falta de cuidado com a sua saúde, não fez um exercício físico, comia fritura demais e gordura e não sei o que, e tá, todas as taxas estão descontroladas. Meu Deus, do nada eu sou uma pessoa tão boa. Ei, é isso que eu quero te dizer. Presta atenção. Um amigo diz assim, vamos para a praia. O outro diz, não posso, porque eu estou batalhando em busca do meu sonho. O amigo diz, vamos para a balada. E o outro diz, eu não posso, eu vou estudar essa noite. Estou em busca do meu sonho. Aí o amigo diz, vamos viajar nesse feriado. Ele disse, eu não posso, que eu vou aproveitar o feriado para trabalhar e estudar, que eu consigo mais tempo para fazer as duas coisas. Passa um tempo, os anos passam, o amigo vence e o outro diz, aí tem sorte demais. Olha que cara sortudo. Saiu do nada e está aí no topo, do nada. Entendeu, não? Nós saímos do mesmo lugar, exatamente, mas as decisões foram diferentes. Sorte nada, antecedendo uma colheita farta, tem sempre uma semeadura árdua e cansativa. O amigo estava lá enquanto o outro estava gastando, farrando, passeando. O outro estava o quê? Plantando sementes, estudando, se esforçando, trabalhando, organizando seus sonhos, semeando arduamente, de forma cansativa. Esse é um grande problema. Porque às vezes a gente fica nessa, para os outros é do nada, e não foi do nada, é um pouquinho de cada dia. Lembre-se disso, a grande vitória, o grande triunfo que vai vir da sua vida, ele não é baseado em grandes colheitas, ele é baseado em boas sementes. A gente fica focando sempre nas grandes colheitas dos outros. Ei, a gente fica sempre focado nas boas colheitas dos outros, é isso, não é? Mas não é não, a gente tem que olhar a semente de qualidade que está sendo colocada na terra. Meus irmãos e minhas irmãs, toda a vitória que vai vir da sua vida são das sementes que você está lançando.
Simples assim. E não sou eu, é a palavra de Deus que está dizendo. Se você pega Mateus 7, 17, ele vai dizer assim, muito, muito, muito forte para mim e para você. Assim, toda árvore boa produz frutos bons, toda árvore má produz frutos maus. Que palavra, né? Toda árvore boa produz frutos bons, toda árvore má produz frutos maus. Não é o que falam sobre ti que vai dizer quem você é. O que falam sobre ti vai e vem. Passa. É como, sabe, pluma ao vento, folha seca solta ao vento. Vai para lá e vai para cá. Às vezes vão falar de bem, às vezes vão falar de mal. Não é o que falam sobre ti que vai dizer quem você é. São os teus frutos. Os teus frutos é quem vão dizer. Às vezes queremos que nossos amigos, nossos familiares venham para a igreja conosco, mas eles não querem vir. Por que será? Porque os frutos, às vezes, nossos frutos são ruins. As pessoas não vão vir por convencimento só porque você convidou. As pessoas vão vir por inspiração, sabe? Ninguém consegue mudar ninguém. Eu queria mudar meu marido, queria mudar meu filho, queria mudar minha esposa, queria me mudar. Não. Ninguém muda ninguém. No máximo, a gente pode inspirá-las. E a tua transformação, os teus bons frutos vão inspirar as pessoas. É isso, se a tua colheita é abundante, todo mundo vai querer também. Como é o segredo? E aí você vai dizer, o segredo está na semente. Um negócio que está dando certo, todo mundo coloca um igual. Todo mundo copia. Tudo que você fizer que é bem feito, todo mundo copia. Mas não é por inveja, em alguns casos até é inveja, sim, faz parte. Mas em regra geral é por causa do resultado. As pessoas tendem a copiar tudo aquilo que dá certo. Tudo aquilo que faz sucesso, as pessoas tendem a copiar. É simples. Se a música é boa e faz sucesso, todo mundo está escutando a música. Entende? Todo mundo quer frutos bons, gente. Todo mundo quer bons resultados. Todo mundo quer ter êxito. Então, tudo que der certo, as pessoas vão copiar. Se a tua caminhada de fé, se a tua perseverança no mover dos combatentes traz uma transformação, traz grandes resultados na sua vida, daqui a pouco sua família todinha está dizendo assim, ó, para ti, eu preciso fazer o que você faz. Aí você vai dizer, segredo, rotina espiritual. Versículo 19. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Por isso que ninguém tem inveja. Por isso que ninguém quer copiar quem não dá fruto. Ninguém copia. Monte um negócio e que esse negócio seja um fracasso. Ninguém copia. Ninguém copia o que fracassa. Não importa quem você era até hoje. Não importa quem você era até aqui. Deus te dá a escolha. Ou é árvore boa ou é árvore má. Escolha ser árvore boa. Escolha ser. Como é que eu escolho ser árvore boa? Eu vou ser aquela árvore que dá bons frutos. Que a árvore má dá maus frutos. Diga, eu vou dar bons frutos. Diga, eu nasci para dar certo. Essa palavra é para você. Deus te ergue hoje para que você possa dar certo, para que você possa dar bons frutos. Em nome e pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Ei, é sobre a semente. Lance sementes boas. Não importa o que está acontecendo agora. Se você lançar sementes boas, você vai colher bons frutos. Amém?